Boa noite, vamos chegando. Quem já chegou aí, já compartilha a live. A live hoje está diferente. A live hoje está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Instagram. Me dá 2 minutos que é o tempo do pessoal dos grupos entrarem, tá? Vou soltar agora ali pra ele. Tá. Então a gente está testando um modelo novo de live. A gente está aqui hoje com um material em PowerPoint para ser apresentado, um material muito legal. Então, a partir de agora, eu vou começar a dar aula, entendeu? A partir de agora, vocês não vão só ver a Andressa e o Douglas. A partir de agora, vocês vão ver imagens. Então, vai ficar muito legal. A gente hoje vai falar sobre DMake e PDCA. E vamos falar também sobre a Academia da Gestão, né? Quem ainda não viu, tá liberada a última aula, né? A terceira aula da semana do Profissional Foda. É a aula mais completa. Quem ainda não acessou, vai lá no link da bio, acessa. Ou então vai no meu canal lá do YouTube, Profissão Gestão. Não deixa de acessar. A aula tá super completa. A gente fala de todos os degraus, de todo o método para a estruturação da sua carreira, desde o planejamento de carreira até a parte de relevância digital no LinkedIn, todos os métodos e cada uma das transformações que esse método te proporciona. Então vamos chegando. Quem acabou de chegar já entra, já compartilha essa live com os seus amigos, compartilha essa live com pelo menos 3 pessoas que você sabe que tem potencial para ganhar mais, que você sabe que quer realizar seu sonho, mas ainda não conseguiu aqui alavancar, que sabe que já tem capacitação, já é um profissional muito bom, mas mesmo assim ainda não conseguiu ser valorizado pela sua empresa, ainda não conseguiu o salário que ele merece. Se esse profissional é você está no lugar certo. Mas eu tenho certeza também que tem outras pessoas que poderiam estar e você pode ajudar essas pessoas a transformar a vida delas assim como a sua. Então vamos chegando. Então vamos começar a falar um pouco sobre a Academia da Gestão. Então, como eu falei, hoje está liberada a terceira aula da Semana do Profissional Foda. A Semana do Profissional Foda é um aquecimento para vocês entenderem de fato o que é a Academia da Gestão e a transformação que a Academia da Gestão vai proporcionar na sua carreira. Então, a Academia da Gestão, ela é uma comunidade. E hoje, oficialmente, está aberta a inscrição para a segunda turma da Academia da Gestão. Então, a primeira turma está sendo um sucesso. A primeira turma já está cultivando e plantando resultados totalmente diferenciados, totalmente mesmo. Em 2 meses de aula, o mindset desses alunos está mudando e, consequentemente, também o resultado desses alunos está virando outro, totalmente diferente. As pessoas estão passando a acreditar mais nelas, as pessoas estão passando a ter clareza sobre o que de fato elas podem e merecem ter. As pessoas estão começando a ter mais postura, ter mais autoconfiança e começando a dominar mais toda a parte técnica, que é a parte de método de gestão, para conquistar seus resultados através de pessoas. Então, vamos chegando, não deixa de compartilhar essa live. Estou acompanhando aqui em 2 lugares ao mesmo tempo, estou acompanhando aqui no YouTube, estou acompanhando no Instagram e também tô vendo os comentários aqui de um outro celular. Então, estou me desdobrando aqui com os olhos, mas eu estou com você. Então, vamos chegando, estou vendo alunos aí da Academia da Gestão chegando também, alunos aí marcando presença. Hoje eu vou falar sobre PDCA e DMake. Para quem ainda não domina a metodologia, para quem ainda nunca ouviu falar, é algo que é muito básico. E até mesmo para quem já acha que domina, ou de fato domina mesmo, sabe que PDCA, na verdade, é a base de tudo. Tudo que a gente faz
PDCA, toda a estruturação dos degraus da Academia da Gestão são baseados em PDCA. Então, o que a gente está falando aqui agora é a base de qualquer método, mesmo o Scrum, mesmo o Kaizen, mesmo o DMake, todos os métodos, tudo que é método para resolver algum problema, impreterivelmente vai estar baseado na metodologia PDCA. Vai seguir sempre a mesma linha de raciocínio. Não necessariamente as etapas, né, criteriosamente as mesmas etapas, mas certamente a mesma linha de raciocínio. Então, lembrando que está aberta a inscrição da segunda turma da Academia da Gestão. Então, não perca essa oportunidade. Vamos falar de um dos conteúdos transformacionais que existem dentro da Academia da Gestão. E para falar um pouco disso, hoje eu trouxe a seguinte aula. A gente vai entender qual é a grande diferença entre o DMake e o PDCA. Andressa, o que é PDCA? Andressa, o que é DMake? Gente, PDCA é um método de resolução de problemas. PDCA, vamos chegando então. PDCA é um método de resolução de problemas. PDCA nada mais é do que um passo a passo, ordenado, bem estruturado, para que você consiga analisar todo o seu problema de forma robusta, tomando decisões assertivas e que no final das contas solucionem o que a gente chama de causa raiz do problema. O que é causa raiz? É de fato o motivo pelo qual isso acontece, pelo qual o problema acontece. Então, quando a gente começa a estudar PDCA, talvez você não esteja tão habituado a ver esse PDCA em meio diferente, que você está vendo aí em cima, aqui. Deixa eu ver como é que fica aqui na imagem, aqui ó. Talvez você não esteja tão habituado a ver essa imagem, mas eu vou te explicar um pouco melhor o que eu tô querendo trazer com ela. Quando a gente pensa em PDCA, a gente tem que pensar em 4 quadrantes, tá? Normalmente é assim que se apresenta ele. O primeiro quadrante é o quadrante de planejamento, que é esse aqui. Segundo quadrante é o quadrante de execução. O terceiro é um quadrante de verificação, se de fato o problema realmente foi solucionado. E o quarto e último quadrante é o quadrante que a gente chama de agir, de tomar ação, que é tomar ação sobre o que deu certo, que significa padronizar, e tomar ação sobre o que também não deu certo, que significa reprogramar, fazer com que o ciclo gire novamente. Só que, vamos lá, toda vez que você estudar sobre metodologia PDCA, você vai perceber que a todo tempo se fala que planejamento é o coração do PDCA. Se você não consegue planejar, você não consegue fazer um plano de ação robusto. Por que isso acontece? Porque é na fase de planejamento que, de fato, você vai aplicar a maior gama de ferramentas a fim de que o seu plano de ação seja um plano de ação que você gaste menos energia, menos esforço para resolver o problema. Então, é uma quebra de paradigma muito grande para quem está começando a aprender sobre essa metodologia, de que você demandar bastante energia dentro da fase de planejamento vai fazer com que você resolva o problema mais rápido. Mas por que a gente fala que vai fazer com que resolva o problema mais rápido? Vou enquadrar aqui, ó, para não cortar a tela aqui. E outra coisa, quando você aponta para cá, no YouTube depois eu vou editar e vou cortar. Se você apontar para cima... Se eu apontar? Se eu apontar para cima, e no YouTube na edição eu vou soltar a aula com um slide um do lado do outro. Ah, entendi. Aí eu tenho que apontar. Eu não posso apontar aqui. O ideal é que não. Tá bom. Estamos aqui, gente, aprendendo. Depois você corta essa parte, tá? Tá bom, claro, né? Bastidores, falha técnica. Gente, então, vamos lá. Vamos repassando. Eu não posso apontar pra cima nem pro lado. É pra cá, pra frente, tá? Então, vamos repassar. Quando a gente começa a aprender a metodologia PDCA, já começa a quebrar um paradigma na nossa cabeça. Por que começa a se quebrar um paradigma na nossa cabeça? Acontece que
Dentro da fase de planejamento, você tem uma série de etapas que vão fazer com que você consiga olhar de fato para onde você precisa olhar, atacar de fato onde você precisa atacar, que são as causas raízes do problema. Só que para você conseguir chegar nessas causas raízes do problema, você precisa envolver pessoas, você precisa mergulhar, você precisa ter uma análise robusta do problema, ter uma análise detalhada sobre ele. Essa é a primeira quebra de paradigma. Por quê? Porque tudo é para ontem. Porque você tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Acredite, quando um profissional, ele de fato domina a metodologia, por mais que o seu superior, o seu gestor, ele fale assim: Andressa, é tudo para ontem. Andressa, eu preciso desse problema solucionado até o final desse mês. Se você domina a metodologia e você de fato acredita nela, você vai ter a seguinte resposta: chefe, eu vou resolver o problema, mas eu preciso que você tenha paciência, porque para eu resolver o problema na causa raiz, eu vou precisar envolver pessoas, eu vou precisar analisar o problema de fato e mergulhar, mapear o processo, mas eu vou resolver para que ele nunca mais aconteça. Eu não vou tomar paliativa, eu vou resolver o problema de fato. Então, eu preciso que você me dê um voto de confiança para que eu consiga resolver esse problema de verdade. Está aí o primeiro passo para você mudar o seu mindset. Por isso que quem não assistiu a live de sábado, se eu não me engano, foi a live de sábado, no IGTV tá a live. A gente vai publicar as lives no YouTube também, para quem tá no YouTube, tá? Mas quando a gente domina a metodologia e a gente sabe que de fato aquilo dá resultado, aquilo te torna mais confiante sobre tomar as ações. Aquilo te torna um profissional mais confiante sobre o que você vai fazer. Quando você domina a metodologia PDCA, qualquer que seja o problema, por mais simples e por mais complexo que ele seja, ele pode envolver somente o seu setor, ele pode envolver vários setores, ele pode envolver a companhia inteira. Por mais complexo que ele seja, acredite, se você domina PDCA, você sabe resolver esse negócio. Mas dominar significa respeitar o método. Dominar significa passar pelas fases do método. E talvez isso demande mais energia e quebre paradigmas dentro da empresa. Então você precisa comprar esse voto de confiança. Óbvio que antes disso você precisa acreditar. Inclusive, o processo de acreditar, quando você entra e faz um treinamento teórico, você não sai de lá acreditando no método. Você sai de lá sabendo que aquilo ali dá certo. Mas acreditar de fato mesmo, na maioria das vezes a gente precisa ver para quê? E aí quando você vê, você não tem como mais desver, né? Então o ver para crer dentro da Academia da Gestão é trazer cases de sucesso e você vai fazer um case, você vai construir um plano de ação através de um case. E um case real. Então você vai aplicar a metodologia e aprender a analisar um problema dentro de um case real para que você saia de lá de fato, não somente um profissional treinado naquela metodologia, um profissional com mais teoria, mais curso, mais teoria. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você saia de lá, de fato, aprendendo a aplicar esse negócio. Aplicar um método, um mindset de gestão, de liderança que funciona, que dá certo, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando você mergulha de fato em cada uma das etapas, eu trouxe aqui a imagem antiga, tá? A imagem do quadrante, mas dentro da fase do planejamento do PDCA, você tem 4 etapas. Por isso essa imagem aqui, ó. Metade das 8 etapas do PDCA, das 8 pequenas etapas, né? A gente tem as macro etapas e a gente tem as micro etapas, podemos dizer assim. Então, das 8, 4, metade delas estão distribuídas dentro da fase de planejamento. A primeira etapa é a fase de identificação do problema. Nem sempre a gente tem um indicador claro para trazer o problema. E daí que começa a sua mudança como profissional dentro da Academia da Gestão. Quando você é um profissional que já tem capacitação técnica para gerir,
Primeira coisa que você vai fazer, uma das primeiras coisas que você vai fazer, e isso está na jornada da Academia da Gestão, é aprender a reestruturar ou até mesmo estruturar toda a sua gestão de indicadores. E aí, lembra, eu falei isso na live sobre clareza. Na primeira aula, inclusive, da Semana do Profissional Foda, a gente fala sobre isso. Existe a clareza profissional e existe a clareza processual. Pontos de partida para você construir a sua gestão de indicadores é a clareza processual, porque você precisa saber exatamente o que o seu cliente espera do seu trabalho, você precisa saber exatamente quais são os pontos de medição do que o cliente entende como resultado do seu processo. É através daí que você vai começar a estruturar ou reestruturar a sua gestão de indicadores. Por que eu digo reestruturar? Porque reestruturar é muito comum. Quando a gente não tem a expertise, né, a experiência de construir uma gestão de indicadores que de fato mostre o que a gente quer ver, a gente cria indicador de todo jeito, a gente cria vários indicadores. Então, quantas vezes aí vocês veem dashboard com vários e vários e vários indicadores? Não necessariamente aquilo significa que o processo está controlado, tá? Quebra esse paradigma na sua mente. Não necessariamente ter vários lindos e maravilhosos controles no Power BI perfeitos, automatizados, significa que de fato o seu indicador, o seu processo está controlado. Você precisa partir do princípio que antes de você ver processo, você precisa ver se você está tendo resultado e depois você melhora o processo. Então o painel ele tem que começar com os indicadores de resultado. Depois disso é que você vai ver processo. Agora, nenhum gráfico indica se você está indo bem ou mal se ele não tiver meta. Nenhum indicador indica a dor se ele não tiver determinado a sua meta. Se você não souber exatamente aonde esse indicador vai te levar. Qual é a meta, qual é o limite daquele indicador, qual é o ponto ótimo daquele indicador. Então, a fase de identificação do problema, que é a primeira fase do PDCA, é uma fase onde você precisa também se estruturar para aplicar a metodologia PDCA. Quando você começa a construir, por exemplo, programas de melhoria contínua na empresa, antes de pensar em falar PDCA, você precisa fazer com que as pessoas saibam controlar seus processos. Você precisa fazer com que as pessoas, com que esses gestores, eles façam gerenciamento da rotina. O PDCA, você sempre vai atrelar PDCA a gerenciamento da rotina, gerenciamento do dia a dia, gerenciamento diário, tomar ação, garantir que o problema que aconteceu no mês anterior não aconteça no mês seguinte, garantir que o problema que aconteceu ontem não aconteça no dia seguinte. Essa é a língua do PDCA. É uma das primeiras diferenças entre PDCA e DMAIC, tá? Quando a gente pensa PDCA, a gente pensa sim em gerenciamento da rotina. Então fica a primeira diferença. Quando a gente avança para as duas próximas fases do PDCA, tá aí o coração da metodologia. Tá aí a fase aonde quando o profissional aprende, ele nunca mais vai deixar de utilizar. Ele nunca mais vai deixar de levar isso como uma forma de trabalho do seu modelo de trabalho, da sua carteira de ferramentas lá, ó, para resolver problema. Tudo começa com a definição de um foco. Você já sabe onde está o problema, na verdade, você já sabe qual é o problema. O seu gráfico já te indicou a dor. Então agora você vai começar a mergulhar e entender onde está o foco do problema. Essa é a fase de análise do fenômeno. Você identifica o foco do problema. Onde estão os maiores ofensores? Nessa fase a gente usa o 80-20, o diagrama de Pareto. Nessa fase, quais são os maiores erros? A gente analisa o número de várias formas. Ao invés da gente pegar e entender que eu tenho um número desse tamanho, que é fatiado em vários maiores ofensores, e aí depois eu vou afunilando. Por exemplo, eu tenho um problema de... Eu sempre tenho esse problema de erro porque é um problema fácil de, que é algo fácil de entender. Eu tenho um problema de erro. E aí eu errei... Mas o que eu errei? Ah, eu errei falta, eu errei sobra, eu errei avaria. Beleza, eu errei falta, sobra e avaria. Mas o que eu errei mais? Ah, Andressa, a gente errou mais
falta. 80% do meu problema está concentrado em falta. Então eu só vou olhar falta. Mas como assim, Andressa? Você não vai falar sobre avaria depois? Primeiro você precisa entender o foco do problema. Então, quebra esse paradigma. Foca. Canaliza todas as suas energias para um caminho só. Foca no erro de falta. Porque se você focar no erro de falta, impreterivelmente vão ter ações que vão refletir nos demais erros de sobreavaria. E aí depois que você mergulhar em falta, aí você vai ver, mas a gente tá errando o que dentro de falta? A gente está errando esse tipo de produto, a gente está errando nessa linha aqui, na outra linha, foca somente onde está te direcionando os 80% do problema. E se você determinou um foco na segunda fase, toda a sua análise de processo vai ter que também ser baseado nesse foco. Então, se você está falando só de falta, você não vai chegar e fazer um brainstorm com o seu time e falar assim, gente, por que a gente está errando? Não, você vai chegar e vai falar, por que estamos errando e fazendo com que falte dentro desse processo? Para falta a gente erra isso, isso. Mas por que a gente erra isso? Porque acontece que esse tipo de produto a gente conta errado. Acontece que para esse tipo de produto, os produtos são muito parecidos, aí a gente acaba às vezes ou sobrando ou faltando. Então, primeiro você precisa entender qual é o seu foco. Isso te torna um profissional mais estratégico, porque você não vai atirar para todo lado. Você vai ser assertivo, você vai direcionar as suas energias. Depois disso, você vai, de fato, mergulhar no seu processo. Todas as ferramentas de análise do processo, né, na verdade, dentro daquelas 7 ferramentas de qualidade mais conhecidas aí de análise de processo, aqui a gente vai começar com o mapeamento propriamente dito do processo, coisa que no gerenciamento da rotina pouco se faz, mas é muito importante. Então, aqui, quando você começa com o mapeamento, você começa a refletir se de fato você está analisando todas as etapas. Você começa a analisar os problemas em cada uma das etapas do processo, e não aleatoriamente, de forma geral. E aí você vem destrinchando, você faz um brainstorming com o time, você vai, mergulha, faz uma Ishikawa, entende se existem problemas relacionados a pessoas, se existem problemas relacionados a processo, se existe coisa relacionada ao meio ambiente, ao próprio matéria-prima, o material que está sendo utilizado, ao sistema. Os 6 M's, que são os parâmetros de Ishikawa, eles são pontos de checklist aqui, ó, na sua cabeça, para você se certificar que você avaliou todos os parâmetros de processo. É isso que é o Ishikawa. E aí, uma vez que você fez essas análises, você tem um mundo de oportunidades ali, e aí você vai, de novo, afunilar, dar foco. Você vai agora identificar qual é a causa raiz do problema. Você vai se perguntar por que esse problema acontece? Mas por que esse problema acontece? Mas por quê? Mas por quê? O funcionário está errando. Por quê? Porque ele troca o produto, ele deixa um produto faltando e troca e coloca na outra caixa. Mas por que ele coloca na outra caixa? Porque ele está conferindo os produtos junto. Por que ele está conferindo os produtos junto? Para ganhar mais produtividade. Mas por que ele precisa ganhar mais produtividade? Mas por que ele está conferindo o produto junto? Porque o processo foi mapeado para conferir o produto junto. Então o processo está errado. Andressa, mas se eu conferir o produto separado, será que vai dar certo? Será que eu não vou perder produtividade? Vamos testar. E aí você começa a analisar o problema na causa raiz. Você começa a encontrar dentro dos 6 parâmetros lá do Ishikawa, aonde de fato está a causa raiz do problema. Então, esse é o desafio. O profissional precisa sim demandar mais energia, precisa sim ser mais estratégico e acredite, você precisa envolver pessoas. Não é a Andressa sozinha, não é o Anderson sozinho, não é o Léo, não é o Vinícius. Não é você sozinho que vai conseguir construir um plano de ação que vai solucionar o problema na causa raiz.
Você precisa envolver as pessoas. São as pessoas que executam uma tarefa que são as melhores detentoras do conhecimento sobre aquela tarefa. Você pode ter o líder master, o suprassumo dos líderes. Você pode saber todas as respostas, mas as respostas precisam ser dadas pelo seu time, por mais que você saiba todas elas. Encontre, faça as perguntas corretas, faça os 5 porquês para que seu time responda, para que saia da boca deles qual é o problema. E quando eu falo time, eu estou falando do time independente se você é líder do time ou não. A posição de liderança a gente assume independente de cargo. Líder é aquele que movimenta as pessoas. Líder é aquele que ensina as pessoas. Líder é aquele que inspira as pessoas. Isso é ser líder. Líder é aquele que puxa, que motiva. Então, PDCA é liderança purinha, tá? PDCA é metodologia para você se descobrir, acreditar num método que fomenta a liderança. A consequência disso vai ser um plano de ação construído por todos, um plano de ação cujas pessoas se responsabilizam por esses prazos, cujas pessoas entendem que de fato aquilo ali vai ser bom para elas. E a consequência é que a execução acontece. A consequência é que a execução acontece porque as pessoas querem aquilo. Porque as pessoas entendem que aquilo ali foi construído por elas e não entubado goela abaixo para que aquilo ali aconteça. Consequentemente, na hora de verificar, você consegue verificar exatamente quais ações de fato deram resultado. Você tem controle sobre aquilo, porque você deu foco. Imagina você construir um plano de ação onde você atacou tudo ao mesmo tempo. Quando você for verificar, você não sabe qual ação melhorou o quê. Você sabe que teve uma redução do índice de falta, de sobra, de avaria, mas qual ação efetivamente fez com que essa redução acontecesse? Você não consegue checar. Então você não consegue controlar e analisar os desvios, que é a próxima fase. A fase final do PDCA é a fase onde você vai verificar o que deu certo, e o que deu certo você vai padronizar, e você vai verificar o que não deu certo. E quando você verifica o que não deu certo, você tem um dever de casa, que é fazer dar certo. Por isso que a gente chama de ciclo PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua. Existe sempre oportunidade de melhorar. Então, das ações que não deram resultado, vamos analisar de novo. A gente falou que no início era falta o problema. Pode ser que o jogo tenha virado, vamos analisar de novo. Então, de fato, é um ciclo de melhoria contínua. É algo que nunca para. Sempre vai ter oportunidade. Só que é algo que conforme você vai amadurecendo, o indicador começa a bater. A meta começa a ser atingida. Então você começa a passar a usar do controle, do gerenciamento da rotina, das ações mais diárias e não desse plano super estruturado, analisando o histórico e tudo mais. Quando você começa a fazer PDCA, você normalmente analisa, isso é uma dúvida que sempre aparece dos alunos. Coloquem dúvidas, tá? Pessoal, eu tô conseguindo acompanhar seus comentários, então podem colocar as dúvidas que eu consigo responder. Uma dúvida que sempre aparece é: Andressa, para fazer PDCA, qual o tempo de histórico que eu analiso? Normalmente, quando o PDCA é gerenciamento da rotina, o tempo, né, o histórico que você analisa é de um mês para trás. Normalmente é nesse nível. Mas, dependendo de como você começou a aplicar a metodologia, pode ser que faça sentido você analisar uma gama de dados maior, de 3 meses ou até mesmo de 1 ano. O PDCA, ele também é uma metodologia que pode ser utilizada para projeto. Então, o PDCA, ele da mesma forma que você analisa 1 ano, 3 meses, 1 mês, ele vai estar analisando onde você tem que focar. Você só tem que ter um cuidado que, ao analisar 1 ano, muita coisa pode ter mudado, mas muita coisa também pode não ter mudado. Então, se aconteceu durante esse ano do processo passar por padronizações, mudanças, alterações, talvez não faça sentido você pegar um histórico tão grande. Talvez faça sentido você pegar um histórico menor. Então, se você me perguntar o que é mais fácil, o que é mais sugerido, pega o histórico do último mês, porque de fato é a foto do que está mais próximo da realidade. Então, pega o histórico do último mês. Tá?
Isso é gerenciamento da rotina, isso é PDCA. Então são 10 para as 10 e a gente vai entrar em DMake agora, tá? Mas antes de entrar em DMake, vamos entender por que na Academia da Gestão a gente fala de todas as ferramentas antes de você entrar no Green Belt. Eu estou comparando aqui com vocês a diferença do PDCA e do Green Belt. Você vai perceber que tudo que a gente constrói é como você... Imagina que você entra numa faculdade sem saber... Uma faculdade de engenharia sem saber matemática. Imagina que você entra numa faculdade de engenharia sem saber conceitos básicos de matemática. Imagina que você entra numa faculdade de medicina tendo medo de sangue, desmaiando com sangue. São coisas que não fazem sentido. Então, antes de você entrar e fazer um Green Belt, você precisa passar por duas etapas. A etapa de conhecer teoricamente o método e a etapa de conhecer na prática o método. Consequentemente, depois dessas duas etapas, você vai para a terceira, que é você acreditar no método. Na Academia da Gestão, a gente chama os alunos de guardiões do método, porque eles sabem que é utilizando da metodologia que eles vão gerar resultados que ninguém está gerando. É através da metodologia que eles vão alcançar resultados que ninguém está alcançando. É assim que funciona o mindset do profissional que domina método. O profissional que domina método, ele sabe como resolver qualquer problema. Pode ser que você se depare com um problema que você não sabe exatamente, você talvez não esteja com um time preparado para engolir a metodologia PDCA e passar por todas as fases. Mas você vai conquistando essas pessoas aos poucos. Você vai conquistando, aplica o Ishikawa, mapeia o processo junto, vamos definir o indicador junto, vamos construir. Você vai ver que toda a construção de toda a estrutura de implementação de uma metodologia, ela faz com que, e a construção da forma certa, tá? Tô ensinando aqui para vocês. Isso é outro detalhe. Na Academia da Gestão, você não tem, o seu objetivo não é sair de lá capacitado tecnicamente sobre métodos de gestão. Não é só isso. Isso é parte de. A Academia da Gestão tem como objetivo fazer com que você alcance o seu objetivo de carreira, fazer com que você seja promovido a coordenador, fazer com que você seja promovido a analista, fazer com que você seja promovido a gerente, fazer com que você alcance o seu resultado de um salário de acima de R$10.000 por mês. Esse é o objetivo da Academia da Gestão. Através de método, através de passo a passo que gera resultado e métodos incontestáveis. Tudo que você vê na Academia da Gestão é PDCA. Tudo. PDCA é a base de qualquer programa de melhoria. PDCA tem que ser um mindset que gira dentro do cérebro aqui de um profissional de alta performance. Porque é fazendo PDCA que você vai conseguir alavancar o seu resultado de forma que você não precisa nem saber o que é DMake, saber o que é Green Belt. Você vai quebrar esse paradigma comigo agora, né? Logo depois desse slide. Por que você vai quebrar esse paradigma agora? Porque, de novo, PDCA é a base de tudo. Quando você avança para o Green Belt, você entende que você está fazendo um PDCA, só que incorporando ferramentas maiores. Então, lembrando que, um parênteses, tá? As inscrições para a Academia da Gestão abriram hoje. Então, se você quer mudar a sua carreira hoje, você entra lá no link da bio, assiste as aulas e entra para a Academia da Gestão. Então, qual é a grande diferença? Antes de falar da diferença, vamos entender o que é o tal do DMake. Qualquer semelhança é pura coincidência, tá? Não se assustem com as semelhanças, é coincidência. Vamos lá. Então, o que significa esse tal de DMake? O D de Define, o M de Measure, o A de Analyze, o I de Improve e o C de Control. Define de definir, Measure de mensurar, mergulhar, o Analyze de fato de analisar, o Improve de promover as melhorias e o Control de fato de controlar, tá? Esses são os conceitos.
O DMake, ele é o método, é o passo a passo utilizado na metodologia Lean Six Sigma. Esse 6zinho no meio é o 6 de 6 e o Sigma é o de desvio padrão, 6 Sigma, tá? Eu gosto de chamar, vulgarmente falando, o DMake de PDCA mais Six Sigma, tá? Lean mais Six Sigma, eu gosto de dizer que o Lean traz os conceitos de PDCA e o Six Sigma traz os conceitos de estatística. Então vamos entender um pouco melhor como funciona as etapas aí, depois vocês vão entender como que elas se conectam. A primeira etapa é o Define. No Define, você vai identificar o problema, você vai estabelecer uma meta, você vai formar uma equipe e você vai estabelecer um cronograma. Você também vai definir o processo de forma macro, analisar qual é a visão do cliente sobre o processo. E aí já começa a aparecer as diferenças sobre o PDCA e o DMake. Lembra que eu falei que PDCA era para gerenciamento da rotina? PDCA, ele engloba o seu dia a dia. PDCA, ele engloba o seu indicador ali, o seu processo que está na sua caixinha. Quando você pensa no Green Belt, no Lean Six Sigma, no método DMake, você começa a falar de algo maior. Você começa a falar de um projeto. Você começa a falar de envolver equipe, pessoas de diferentes setores, cronograma. Você coloca, analisa um indicador e define uma meta em cima dele. Você não tem uma meta pré-estipulada. Você vai definir uma meta. E mais, para fechar com chave de ouro, todo e qualquer projeto baseado na metodologia DMake, todo e qualquer projeto Green Belt, ele visa, grana, redução de custo. Então, no mínimo aí, um projeto Green Belt, ele visa no mínimo uma faixa de 100 mil reais de payback no ano, ou seja, uma redução de custo de 100 mil reais no ano. Normalmente é o que gira no mínimo um Green Belt, podendo chegar a milhões. Então, quando você começa a amadurecer, você já sabe fazer PDCA, você já sabe gerenciar sua rotina, você já sabe gerenciar seu projeto. Quando você incorpora a capacidade de liderar, na verdade você já sabe gerenciar o seu processo. Quando você incorpora a capacidade de liderar um projeto, de liderar uma melhoria de processo que não fala somente do seu escopo, mas de um escopo maior, aí você entra com o Green Belt. Então, o Green Belt, ele é capaz de liderar um projeto de melhoria contínua. Então, quais são as referências, por exemplo, de tempo? Quando você fala de PDCA, você está gerindo o dia a dia, você está vendo o mês anterior. Quando você fala de um Green Belt, você está analisando, no mínimo, normalmente, seria o ideal, um histórico de 2 anos para trás. Ou mais, se possível. Quando você fala Green Belt, você está falando de um projeto que não vai ser uma análise de um mês de trabalho para você atingir a meta no mês seguinte. Vai ser um trabalho de 6 meses, 6 a 8 meses de projeto, para você conseguir alcançar a sua meta 6 a 8 meses depois. Olha só a proporção disso. Essa proporção é maior porque é um projeto que envolve muitas áreas. É um projeto muito estratégico para a companhia. Então, a companhia que ela decide aplicar um programa Lean Six Sigma é uma companhia que decide dar uma cara, dar método, um método parrudo, um método de análise para os seus projetos. Então, é estratégico você decidir implementar um programa Lean Six Sigma. E tem empresas que começam a implementar e desistem, porque não conseguem manter. Por que elas não conseguem manter? Porque, de fato, você começar a implementar Lean Six Sigma requer que você tenha o mindset já trabalhado em Lean. Na Academia da Gestão, antes de você chegar no Green Belt, você passa por planejamento de carreira, você passa por gerenciamento da rotina, gestão de indicadores, PDCA. Depois de PDCA, você ainda avança para mergulhar muito no especialista Lean, liderança Lean. Depois de liderança Lean que você vai chegar no Green Belt. Porque eu vou me certificar de que você agora é um profissional que tem um mindset diferente. Você é um profissional que, independente de Green Belt, você acredita no método, você sabe aplicar o método
E aí, uma vez que você sabe aplicar o método, fazer o Green Belt é só consequência do seu amadurecimento no método. Você de fato vai aprender ferramentas estatísticas aí? Vai. Você de fato vai aprender algumas ferramentas que são diferentes, a mensurar ganhos? Vai. Mas, gente, se você está preparado, se você domina a metodologia base, que é o PDCA, você tira um Green Belt de letra. Porque você vai perceber que, de fato, o DMake é o PDCA mais estatística. Então, na fase de Define, você define a meta, você estrutura e você entrega um contrato de projeto, que a gente chama de Project Charter. Esse contrato de projeto você vai registrar com o patrocinador do projeto, com a equipe, qual é a meta, para que depois de 6 meses de trabalho você alcance essa meta. E aí você começa a dar foco. Lembra do dar foco? Lembra do PDCA? Dar foco. Você não vai atacar tudo ao mesmo tempo, você precisa entender onde está o maior ofensor. Então você vai ter uma meta para cada um dos seus focos. Depois você começa a analisar o processo, identificar as causas raízes, mapear. E aí você avança para as ações. O Improve, você vai tomar ações, só que você vai começar a testar ações antes de garantir que elas sejam de fato as melhores soluções para resolver o problema. E aí, por fim, você vai chegar no control. Você vai estabelecer padrões, você vai estabelecer controles que garantam que o problema não vai acontecer novamente. Qualquer semelhança é pura coincidência. Gente, sim, eu estou falando PDCA. E aí, como que funciona, né, a conexão entre... Desculpa, que a garganta tá ruim. Como funciona a conexão entre o PDCA e o DMake? Quando a gente pensa na fase de planejamento do PDCA, toda a fase de Define, Measure, Analyze e quase até o finalzinho do Improve, a gente está falando de planejamento. Então, em torno aí de 4 meses de trabalho, você está fazendo planejamento dentro do Green Belt. Você está analisando o problema, você está estruturando as ações, você está construindo um plano de que você tenha certeza que você vai solucionar o problema na causa raiz. E aí, por fim, no final do Improve, de fato você executa. Então, e a fase de Check e Act é a fase de control do DMake. Então, lembra dessa imagem aqui, olha? Essa aqui, a primeira que eu mostrei para vocês, essa é a imagem. É o mesmo conceito. A maior demanda de energia para você conseguir ser um profissional assertivo, um profissional que toma a decisão certa, um profissional que acerta e resolve o problema de forma que ele nunca mais aconteça, é entendendo que fazer um planejamento é mergulhar nas causas raízes, é envolver pessoas, é garantir que o problema não mais aconteça. É assim que funciona a construção de um plano de ação. É assim que funciona o DMake. Existem pontos chaves de mudança que a ferramenta DMake, que é um pouco diferente da metodologia PDCA, ela traz. Existe sim. Ela é uma metodologia mais parruda? Certamente. Ela é uma metodologia que te desenvolve para gerir projetos? Certamente. Ela é muito importante? Sem sombra de dúvidas. Mas para que você assuma um projeto Green Belt, você precisa ter bagagem. Você precisa dominar. Você não vai se frustrar quando você pegar um projeto Green Belt tendo toda essa bagagem que eu acabei de citar agora, sobre PDCA, sobre Lean, sobre mindset de liderança. Dentro da Academia da Gestão, a gente tem profissionais, pelo menos quase metade deles são profissionais que, de fato, já têm o Green Belt. Então, acredite, a Academia da Gestão não é um lugar para você ganhar certificado. Certificado, metade dos alunos que tem lá já estão certificados. Eu tenho uma aluna na Academia da Gestão que ela é Master Black Belt. Ela tem o mesmo nível que eu em conhecimento Lean Six Sigma. Ela é Master Black Belt. Ela não está lá pelo certificado.
ela tá lá pela construção, ela tá lá pelo aculturamento, ela tá lá pelo conceito de transformar processos através de pessoas. Transformar processos significa gerar resultados através de pessoas. É isso que a Academia da Gestão ensina. Então, o que é a Academia da Gestão? O que tem dentro da Academia da Gestão? Vou pular aqui pra gente falar. A Academia da Gestão, ela é uma comunidade, ela é um grupo de profissionais totalmente direcionados para o seu objetivo individual. O meu objetivo, Andressa, é me tornar um coordenador. Eu já estou analista há muito tempo, eu já passei dessa fase, eu estou nessa empresa há muito tempo e eu sei que eu posso ganhar mais, a empresa não me promove. Meu objetivo é ter um salário maior e ser coordenador. Esse é o seu objetivo, então esse é o objetivo da Academia da Gestão para você. Meu objetivo, Andressa, é me tornar um analista. Eu sou assistente há muito tempo, eu estou parado no tempo aqui, eu quero assumir um cargo de analista para eu poder crescer. Então, o seu objetivo na Academia da Gestão é ser analista. E aí, todo o trabalho que vai ser executado vai ser fazer com que você identifique quais as metodologias você precisa aplicar para gerar mais resultado para você se tornar o analista. Quais as metodologias têm que ser aplicadas para você gerar o seu resultado e se tornar um coordenador. Então, a Academia da Gestão, não é um lugar para você buscar certificado. O certificado vai vir. O certificado é uma consequência de uma construção. A Academia da Gestão é um lugar para você construir autoconfiança. É um lugar onde para você sair dali se sentindo um profissional foda. Um profissional que qualquer empresa quer ter. Um profissional que não depende da empresa para ter sucesso. Um profissional que entende que se a empresa não está valorizando, outra empresa vai valorizar, você se torna um profissional de mercado. Sabe o que é você ser um profissional que com frequência recebe oportunidades de trabalho? Esse é o profissional que você vai se tornar com 12 meses de trabalho na Academia da Gestão. Esse é o profissional que esses são os profissionais que estão se tornando já as pessoas que estão na Academia da Gestão. Profissionais que, independente da idade, assumem desafios de liderança de pessoas super antigas. Profissionais que saltam de um patamar salarial de mais 50% da base anterior. Profissionais que assumem lideranças que nunca imaginaram assumir. Profissionais que, por conta de serem bons, de serem referência, são colocados como líder pelas pessoas que estão ao redor deles. Esses são os profissionais que estão na Academia da Gestão. Se eu tiver, acredito que tem até alunos aí dentro hoje. Então, a Academia da Gestão, ela começa com o fato de você ter 3 mentorias individuais, 2 para você construir o seu planejamento de carreira e executá-lo, e uma para você tornar o seu perfil do LinkedIn relevante. Para quem não assistiu a segunda aula da Academia da Gestão, ela foi uma aula totalmente voltada para o passo a passo para você se tornar relevante na rede, relevante para o mercado. E sim, hoje o canal é o LinkedIn. Então assista, o link tá lá na bio, Semana do Profissional Foda. Depois você vai ter também, para fazer com que você consiga construir esse planejamento de carreira comigo, você vai ter uma avaliação comportamental DISC. Hoje uma avaliação comportamental DISC, gente, completona, custa R$400 de mercado. Só de mentoria individual você pagaria pelo menos aí R$1.000 no mercado para um consultor, para te mentorar, para o seu planejamento de carreira. A avaliação comportamental, ela vem para que você entenda quais são os seus pontos fortes, quais são suas fraquezas, como as pessoas percebem você. Quando a gente está trabalhando, entregando, a gente está dentro de uma bolha. Por isso que é legal a questão de você juntar com um grupo de networking, porque você sai da bolha, você percebe que não existem somente os problemas dentro da sua empresa, você vê que os mesmos problemas se repetem em empresas diferentes, você vê que tem empresas solucionando o mesmo problema de formas diferentes. Então, networking e mentoria o método, é a forma utilizada para que você consiga não andar sozinho.
Quando você anda sozinho, você não chega no mesmo resultado. Dentro da Academia da Gestão, a gente ensina, e isso é verdade, e aí o Douglas citou muito bem colocado ontem na nossa live, quem não assistiu, assiste aí que está no GTV, ele citou o seguinte: qual é a grande similaridade, e aí, polêmico ou não, qual é a grande similaridade entre Jesus, Hitler, Dalai Lama, figuras emblemáticas, personagens emblemáticos como esses? A grande semelhança é que essas pessoas motivaram outras pessoas. Essas pessoas influenciaram outras pessoas. Então, para você conseguir gerar sucesso, você precisa influenciar outras pessoas. Você precisa incomodar. Você precisa ser colocado como líder pelas pessoas que estão ao seu redor. Se o seu topo da montanha está aqui, você vai chegar aqui, as pessoas com quem você está desenvolvendo, treinando, capacitando, ensinando a gerar resultado, ajudando a gerar resultado, elas vão te jogar para cá. São elas que vão te colocar aqui. Então, essa é a diferença de você caminhar sozinho, de você caminhar junto. Você enxerga coisas que você não enxergava antes, as pessoas te motivam. Ninguém fica para trás na Academia da Gestão. Não estou conseguindo assistir os cursos, estou desmotivado. Ninguém fica para trás. Eu vou atrás de você, eu vou te ligar, eu vou te ajudar, eu vou te orientar. Eu, o Douglas e os próprios alunos da Academia da Gestão não vão deixar com que os outros fiquem para trás. A meta é todo mundo promovido esse ano. Essa é a meta de todo mundo lá dentro. Então, é um sistema que funciona com todo mundo engajado no objetivo uns dos outros. É isso que é a Academia da Gestão. Então, como eu falei anteriormente, não é só metodologia. A gente tem um mau hábito, não um mau hábito, né? Mas isso é normal quando a gente é leigo. Quando a gente começa a se capacitar, estudar, a gente acha que basta fazer curso, basta fazer treinamento, basta fazer um Green Belt, um Black Belt, que eu já vou ter um bom currículo e eu vou ser contratado. Como você vai ser contratado se você tem um currículo, mas as pessoas não te acham no LinkedIn? Hoje mesmo eu fui consultada fui encontrada por uma consultoria, e essa consultoria falou o seguinte para mim: Andressa, estava procurando aqui no LinkedIn pessoas que dominassem Lean Six Sigma, pessoas que fossem referência nesse assunto. E para mim aqui só tiveram 2 perfis que me interessaram, o seu e de um outro rapaz. O meu perfil é um perfil relevante. O meu perfil é um perfil que tem mais de 30 artigos publicados. O meu perfil é um perfil que tem todo aquele passo a passo da segunda aula do Profissional Foda, que você não pode deixar de assistir. Tá tanto lá no meu canal do YouTube, quanto no link lá na bio. O canal do YouTube é Profissão Gestão, tem algumas pessoas assistindo pelo YouTube. Então, não deixe de assistir. Um profissional que quer ser encontrado por recrutadores, ele tem que ser um profissional de mercado. Ele tem que se tornar um profissional relevante dentro e fora. Como você se torna um profissional relevante dentro? Aplicando metodologia de gestão, dominando PDCA, dominando o DMake, sabendo gerar resultado através de pessoas. Como você se torna um profissional relevante fora, para que os profissionais de RH te encontrem? LinkedIn. Relevância digital no LinkedIn. Então, são 2 lados da fórmula, que não é fórmula mágica, é fórmula de muito trabalho. Tem demanda de energia? Sim, mas você vai fazer algo diferente, você vai fazer algo que ninguém está fazendo. Então você vai ter um resultado diferente. E aí, como que funciona a Academia da Gestão? A Academia da Gestão está em promoção para a segunda turma. O valor da Academia da Gestão, na verdade, é R$2.000. Tá? Se você procurar no mercado um Green Belt, você vai pagar pelo menos R$2.000. Existem até alguns pacotes aí oferecidos hoje em dia que custam em torno de R$1.800, R$2.000, R$2.000 e pouco, que oferecem um pouco mais, mas não tem nada sobre mentoria. Você vai consumir teoria, você vai colocar os certificados embaixo do braço e vai sozinho tentar aplicar. E na maioria das vezes se frustrar, porque não é tão simples assim aplicar se você não sabe o caminho para aplicar através de pessoas. Você ainda não tem prática. Teoria é totalmente diferente de prática. Então, qual é a promoção da segunda turma da Academia da Gestão? A promoção é a seguinte: a gente vai ter um desconto de R$700, e aí você vai pagar, na verdade, 12 vezes
de R$ 127 à vista, em 2 vezes no cartão, no PayPal, existem várias formas de pagamento. E se você tiver qualquer dúvida, basta você me mandar no direct. Então, e além disso, você entra na Academia da Gestão, você vai ter 15 dias, incondicionalmente 15 dias de consumo. E se você entender que não faz sentido para você, não é isso que você quer, você simplesmente pode me mandar um único e-mail, uma única mensagem, e aí, sem perguntar absolutamente nada, você vai ter o seu dinheiro totalmente devolvido. Então, essa é a sua garantia. Você vai lá, pode consumir tudo que tá lá dentro. Se em 15 dias você achar que não é para você, não tem problema, segue o seu caminho, a gente segue o nosso. E eu entendo que, de fato, não era para você estar lá dentro. Dentro da Academia da Gestão, eu e o Douglas, a gente se responsabiliza em dar 150% dos meus 50%. Então, não tem como você não alcançar o seu objetivo. No mínimo, uma promoção você vai alcançar. No mínimo, você vai sair de lá um profissional muito mais preparado para o mercado. No mínimo do mínimo, você vai se sentir um profissional apto, um profissional foda, um profissional que não depende de empresa nenhuma, um profissional que ele entra na empresa para gerar resultado e a empresa vai querer ter ele. Ele passa em qualquer entrevista, porque ele é destaque. Então, esse é o grande objetivo da Academia da Gestão. Se você tem interesse de fazer parte dessa comunidade, essa semana abriu a segunda turma da Academia da Gestão. A gente está mudando a forma como o Brasil faz gestão. Eu estou ensinando que em 10 anos de experiência, eu aprendi que não é somente dando treinamento que eu faço com que aquele gestor, que eu faço com que aquele analista seja promovido. Eu preciso dar a mão para ele e ajudá-lo a aplicar. Uma vez que eu dou a mão para ele, ajudo a aplicar, ele consegue gerar o resultado, ele se promove porque ele gera mais resultado, ele promove as pessoas que estão embaixo dele, então ele tem gente para assumir a posição dele e, consequentemente, ele me promove junto, porque fui eu que ajudei ele a ser promovido. Então, a Academia da Gestão, inclusive, ela nasceu por conta de pessoas que me promoveram a estar aqui, pessoas que me incentivaram a estar aqui, pessoas que eu participei efetivamente da promoção, pessoas que eu participei efetivamente da capacitação, pessoas que de fato conhecem que eu estou aqui porque eu amo o que eu faço. Existe um valor? Existe, porque não dá para trabalhar de graça, a energia é muito grande, a gente tem dedicação, eu tenho acesso, todas as pessoas da Academia da Gestão têm acesso livre a mim e ao Douglas. É um tempo de dedicação grande. Só que você fazer com que as pessoas realizem os seus sonhos, gente, acredite, não tem preço. Você fazer com que uma pessoa que era simples, fazer com que um deficiente auditivo, não sei se vocês viram minha postagem, fazer com que o deficiente auditivo saia de uma posição de auxiliar operacional, que na maioria das vezes entra porque tem que bater cota, e se tornar um analista da qualidade, o melhor analista da qualidade em análise de dados, o melhor analista de qualidade em Power BI, essa pessoa é a Bruna, a nossa aluna da Academia da Gestão, ela é deficiente auditiva, não tem preço. Você fazer com que o profissional, depois de 2, 3 anos batendo cabeça, consiga sair de um salário de 5 e pouco para um salário de 8, você fazer com que pessoas tenham a postura de entender que o lugar que ela está não faz bem a ela, ela não está feliz, não está alinhado com a carreira dela, e ela sair desse lugar, olha só, e ela sair desse lugar para poder buscar um lugar melhor, porque ela acredita nela, porque ela acredita que ela é foda, que ela vai encontrar, e que ela quer mais, ela pode mais. Não tem preço, gente. Não tem dinheiro que pague isso na vida. Transformar a vida das pessoas não tem dinheiro que pague. E vocês vão perceber, vocês entrando na Academia da Gestão, você vai perceber que quando você assume que o seu resultado não é somente seu, que o seu resultado é um reflexo, é consequência do resultado que você promove para as pessoas que estão ao seu redor, da ajuda que você promove às pessoas que estão ao seu redor,
o jogo muda, o jogo vira, tudo começa a acontecer. Tudo que você nem imaginava que fosse acontecer, começa a acontecer. Então essa é a Academia da Gestão, é algo totalmente novo, é algo totalmente diferente, é de verdade um negócio que não é mais projeto, porque a gente já está na segunda turma, a gente já está fazendo sucesso. Então é um modelo de trabalho, é uma comunidade que de fato vai revolucionar a forma como a gente está fazendo gestão hoje. Então se você quer se inscrever, manda uma mensagem no direct, não deixa de se inscrever. Amanhã tem mais live, a gente tem live a semana inteira, então não deixe de acompanhar os posts e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.